A gente já falou aqui hoje de vaidade masculina, né? Porque agora nós vamos falar também de um problema que afeta muitos homens e as mulheres também, a calvície. Quais são os principais tratamentos e formas de prevenção? Quem vai nos responder é a dermatologista Juliana Fonte, que eu vou receber agora aqui. E aproveitei para deixar o Augusto junto aqui. Tudo bem? Tudo bem. Juliana, fique lá do lado do Augusto e a gente vai aproveitar para saber se o Augusto tem medo. Tem medo de ficar careca, Augusto? Eu acho que essa é uma tendência para o meu futuro, Regina. Porque Tu acha? Eu acho. Porque tanto da família, por parte da minha mãe e do meu pai, tem problema de calvície, então eu acho que... Isso é uma das causas, Juliana, a genética? Para os homens, principalmente, a principal causa de calvície é o que a gente chama de alopecia androgenética, né, que é essa de origem familiar. Então, quando eu converso com meus pacientes, eu geralmente digo, ó, se tem pai, alguém na família do pai, alguém na família da mãe que tem calvície, marca uma consulta, vamos fazer uma avaliação. Quanto antes a gente inicia o tratamento, mais cabelos a gente consegue preservar. Tá, pois é, isso que eu ia te perguntar. E aí tem assim uma espécie de prevenção que a gente possa fazer, um tratamento de prevenção, para de repente ele assim, eu não quero socorro, tem alguma coisa? Exatamente, assim, quanto mais recente o diagnóstico, mais rápido a gente inicia o tratamento e mais a gente consegue preservar os cabelos. Porque na alopecia androgenética o que vai acontecendo é uma atrofia dos fios. Os fios eles vão afinando até um certo ponto que eles não nascem mais. E aquele bulbo ali, que é onde origina o cabelo, não consegue mais originar novos fios. E aí o próximo passo depois disso, daí só um transplante capilar. Então, quanto antes tu consegue iniciar o tratamento, mais fios tu consegue preservar. Se tu quiser fazer pergunta, viu, você Tá pode bom. fazer. Não te acanha, viu, que a gente já sabe que tem aí na tua família, então você pode fazer. Agora, os sintomas, assim, porque muita gente fala essa questão, pois eu tô perdendo muito cabelo, aí tem cabelo na escova, aí tem cabelo no travesseiro. São esses os sintomas que a gente tem que observar? Geralmente, isso que é muitas vezes difícil na alopecia androgenética, né? Porque a alopecia androgenética, essa de origem familiar, muitas vezes não se percebe uma queda de grande volume de cabelo, né? A maioria dos meus pacientes chegam, Juliana, tirei uma foto essa semana mais de cima e eu vi que estou ficando sem cabelo, né? Ou então muitos rapazes, minha namorada me disse que eu estou ficando com um cabelo mais ralinho atrás. Então, assim, não nota às vezes um volume de queda, né? Porque a mulher tem mais isso, né? Isso. A mulher se nota mais. Isso, mas aí assim, o que é mais comum daí nas mulheres é o eflúvio, que é uma outra queda que não é uma queda irreversível, que nem a alopecia androgenética, né? O eflúvio geralmente ele tem relação com alguma deficiência, às vezes com uma dieta ou até com o próprio estresse. Às vezes também por um tratamento, né? Como algum se sabe, né? tratamento, Na questão do exatamente. câncer. Sim. E aí esses fios eles repõem, né? Muitas vezes demora, porque dependendo da quantidade de cabelos que se perde, demora até repor tudo. Mas não é uma perda definitiva que nem essa de origem Mas genética. então a gente pode dizer que para a mulher essa queda teria cura, digamos assim, e para o homem não? Depende, porque a mulher pode ter alopecia androgenética também, né? Além do eflúvio. E o homem também pode ter o eflúvio, né? Não só Mas estatisticamente falando, quem mais perde é o homem? Depende da causa, Da causa. né? Assim, hoje em dia eu tenho muitas pacientes mulheres com alopecia androgenética que também acontece a mesma coisa que os homens, só vão notando que o cabelo vai afinando e vai diminuindo a quantidade, né? Mas assim, digamos que é meio a meio, assim, tem muitos casos também que é só um eflúvio, a pessoa passou por uma situação de estresse, ou está com alguma deficiência, ou fez uma dieta. Hoje em dia a gente tem muitos pacientes de cirurgia bariátrica, né, que ficam com deficiências. E tenho muitas pacientes que já vêm agora, já vêm antes de fazer a cirurgia, já vêm, Juliana, eu vou fazer a cirurgia, coisa preventiva. eu quero uma prevenção para não perder meus cabelos. E esse tipo de tratamento que existe hoje é caro, vamos dizer assim? Porque lá em casa sempre o povo quer saber isso, né? Se vou gastar muito dinheiro, se eu vou ter que fazer, como é que vou gastar isso? É que, Regina, assim, é um tratamento a longo prazo, né? Principalmente esses casos de alopecia E androgenética. cada caso também é um caso, né? Cada caso é um caso. Então, os casos de alopecia androgenética são tratamentos que a pessoa vai ter que fazer pro resto da vida, né? Porque no momento que tu para de tratar, a alteração genética, ela se mantém ali, então a perda continua, né? Então, se tu contar a longo prazo, é um tratamento caro, mas não é um tratamento inviável, né? Então, assim, existem medicações que são prontas, existem medicações que a gente pode manipular, né?
Mas assim, eu penso que quanto antes tu tratar, mais tu consegue evitar talvez um transplante capilar, que daí Pois sim é. é um tratamento mais E caro. o transplante capilar, por exemplo, todo mundo pode fazer, ou como tu disseste, comecei a perder aqui no centro da cabeça, é mais fácil, aqui nas laterais, como é que funciona isso? Quanto menor a área que precisa ser transplantada, mais sucesso a gente tem com o tratamento, mais natural fica o resultado. Então, aqueles casos assim que já perderam uma grande quantidade de cabelos, não que não dê para fazer, dá para fazer, né? Mas o resultado final não fica tão bom. Olha, o Augusto estava dizendo que a família dele tem, né? Tem. Eu estava olhando, mas acho que tu não tem esse perigo, viu? Tem a entrada aqui, mas... Mostra pra ela ali, vamos ver. A entrada, tu acha que tem, Juliana? Tá, se tem histórico familiar, eu te aconselho, faz uma consulta, avalia direitinho, a gente avalia os fios, muitas vezes Sim. precisa fazer uma biópsia do couro cabeludo, em alguns casos muito iniciais, né, para conseguir fazer esse diagnóstico com certeza. E se inicia o tratamento, Sim. mas se tu tem histórico familiar, a chance é grande. E a gente que vive de dieta, né, fazendo dieta, quais os alimentos que beneficiam ou não pior, são ou tão prejudicam, benéficos? né? Na verdade, assim, os mais importantes, né, são os alimentos que contêm ferro, vitamina B12, né, que são importantes para o cabelo. Assim. Então, as sementes oleaginosas, né, feijão, carne. Claro que as vitaminas também são importantes para manter o brilho, tudo, mas eu sempre oriento os pacientes, quanto mais balanceada for a tua dieta, melhor. Então, assim, dieta que corta muitas coisas, né, é bem complicado. Eu tenho muitos casos, às vezes, de pacientes vegetarianos ou veganos, que hoje em dia está bem na moda, né, então, que vão lá para o consultório perdendo muito cabelo. Aí tu vai fazer uma avaliação de Tem exames, essa questão, né, da tem falta de várias proteína. deficiências. A falta de proteína, que não é só para o cabelo, né, mas para a pele também. Sem dúvida.